O governo registrou um aumento na dívida bruta em 2025. Por outro lado, o déficit das estatais caiu em relação a 2024, mas seguiu em patamar elevado. Os dados são do relatório de estatísticas fiscais do Banco Central e quem traz os detalhes para a gente ao vivo lá de Brasília é a Vitória Queiroz. Ouvi, sempre sobra para você esses números mais densos, mais chatinhos da economia, mas que bom, porque você sempre explica muito bem para a gente. Bom dia para você. Bom dia para você, um ótimo dia para todos que nos acompanham. É isso mesmo, e para entender esses números complexos do Banco Central, vamos começar falando do setor público consolidado, que é formado e é composto por dados da União, estados, municípios e estatais. No acumulado do ano de 2025, o setor público consolidado registrou um déficit de 55 bilhões de reais. E esse valor representa o maior déficit desde 2023, quando o setor público consolidado registrou um déficit de 249 bilhões de reais. No ano seguinte, em 2024, o setor público consolidado registrou um déficit de 47 bilhões e 600 milhões de reais aproximadamente. E agora, no ano passado, segundo dados mais recentes do Banco Central, esse déficit foi de 55 bilhões de reais, o que representa um aumento de cerca de 15% em relação ao déficit observado no ano anterior, portanto, em 2024. E esse resultado do setor público consolidado, Zanfer, é composto também por informações do governo central, das estatais e dos governos regionais, que são formados pelos estados e municípios. No ano passado, o governo central e as estatais apresentaram déficit. Portanto, o governo central teve um déficit de 58 bilhões e 700 milhões de reais em 2025. As estatais registraram um déficit de 5 bilhões e 900 milhões de reais no ano passado e os governos regionais, por outro lado, registraram um superávit de 9 bilhões e 500 milhões de reais. E por falar em estatais, a gente separou uma arte para que a gente possa entender melhor a trajetória do déficit das estatais nos últimos 6 anos. Como a gente está olhando na tela, em 2020, 2021 e 2022, houve superávit nas contas das estatais. E nesse caso, consideram as estatais federais e as estatais estaduais também. Já em 2023, 2024 e 2025, por outro lado, houve déficit nesses respectivos anos. Portanto, 2023 foi um déficit de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Em 2024, o déficit somou 8 bilhões de reais, inclusive esse valor de 8 bilhões de reais correspondeu ao pior resultado da série histórica para as estatais e no ano passado as estatais fecharam o ano com um déficit de 5 bilhões e cerca de 900 milhões de reais. Outro dado interessante que o Banco Central divulgou hoje, e que você já adiantou um pouco, Zanfer, é relacionado à dívida bruta do governo federal, que compreende o governo federal, o INSS e os governos dos estados e municípios. No ano passado, a dívida bruta do governo geral subiu para 78,7% do PIB. Representou um aumento de quase 2 pontos percentuais em relação à dívida quando foi encerrado o ano de 2024. No ano passado, fechou o ano, portanto, a dívida bruta na casa de 10 trilhões de reais. E também temos os dados referentes somente ao mês de dezembro. O setor público consolidado foi superavitário em 6 bilhões e 300 milhões de reais. E no mês houve superávit de cerca de quase 22 bilhões de reais no governo central e um superávit de 4,5 bilhões de reais nas estatais. Por outro lado, os governos regionais registraram um déficit de quase 20 bilhões de reais.